Alô sobrinho, diretamente do Estúdio B do Agora Hub, na Vila Mascote. Tá começando mais um Negócios à Parte especialíssimo. Você não pode perder. Boa, tio. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Verdade, acho que eu arrisco dizer que hoje é o maior convidado da história do Negócios à Parte. Sem dúvida. Não é? Mas antes de chamar ele, eu quero apresentar o nosso elenco fixo aqui do programa, começando por ele, representando a Escola Legends aqui na Vila Mascote, Pedro Miguel. E também ele, o nosso Louro José Humano, tio do Nhoque. Olá. Agora sim, tio, pode anunciar o nosso convidado especialíssimo do dia. Ele é um dos atores mais conhecidos do Brasil. Já viveu vilões, policiais e personagens que marcaram época. E hoje vive a paixão de fazer pão com afeto e tradição. Com vocês, Milen Cortaz. Tio, muito obrigado. Obrigado, Milen. Tudo bem com você? Cara, obrigado vocês por esse carinho. Por ter vindo aqui, tá? Me trazerem pra cá, pro bairro de vocês. É uma honra. Pra falar de arte, falar de pão, de comida e conhecer essas figuras ilustres. A região você também conhece, né? Você me Conheço, falou uma já vez. dei aula numa escola aqui que eu esqueci Augusto o nome. Laranja, não era? Não, eu estudei no Augusto Você estudou no Augusto Laranja, né? Estudei, mas o Augusto Laranja é de Moema. Não existia aqui ainda. Entendi. O grandão, era os pequenos Augusto Laranja. Mas você frequentava aqui Vila Mascote? Sim, porque eu morava na Vieira de Moraes ali. Do lado. Que é aqui perto. Então a Vila Mascote fazia parte das minhas caminhadas de bike, meus rolês de bicicleta, que antigamente as crianças tinham essa liberdade do skate, da bike, de sair de casa, não tinha telefone. E você saía de bike depois da escola e voltava à noite e ninguém se preocupava, não ficava ninguém no seu pé. Hoje a gente vai falar bastante da Cortaz, o pão. Empreendimento do Milen Cortaz. Mas antes, negócios à parte, eu quero saber quem é Milen Cortaz empreendedor, porque o ator a gente conhece muito. Putz, como cara, você se define? Um cara que corre risco, que aprendeu a ceder no trabalho, que é uma coisa muito difícil. Acho que minha vaidade sempre me pegou nesse lugar do controle de tudo. Tô aprendendo a delegar liderança às pessoas, muito mais humildade e aprendizado, né? Escolher uma coisa aos 52 anos assim é um exercício gigante de humildade e de aprendizado. E eu adoro isso. Legal. Tô super entusiasmado com o começo. A gente tá muito curioso para saber dessa sua nova jornada aí, mas antes, não tem como não falar dos seus personagens marcantes. Inclusive, o dia que eu te conheci, eu confessei pra você que eu tinha um pouco de medo de chegar em você. Você falou, pô, por quê? Eu falei, seus vilões me marcaram muito. Até hoje eu tenho um pouco de receio. Você falou, não, bobagem. Você acha que o Capitão Fábio, ele seria cancelado hoje em dia? Ah, eu acho. Bastante coisa seria cancelada hoje em dia. Não só ele, né? Uma série de programas de TV antigos, assim, que faziam, né, o mercado das coisas, vendiam a mulher de um outro jeito. Acho que muitas coisas, mas eu acho que sim. Eu acho que o Fábio, talvez não. Acho que o filme, talvez sim. O filme, né? Hoje a gente vive uma outra época política, inclusive. Às vezes eu acho o filme meio fascista, assim, em alguns momentos. Mas o Fábio, por ser um herói politicamente incorreto e ser o cara que tá sempre se ferrando, eu acho que o brasileiro em si se identifica com ele, né? Do guerreiro que tá sempre dando jeitinho brasileiro. 46 viaturas e 12 motos. A sua função é fazer essa porra toda aqui funcionar, seja né? Dando uma volta de uma pessoa, enrolando de algum jeito, mas sem nem sempre com muita maldade, mas dando um jeito para sobreviver. Eu acho que ele inserido nesse universo tão violento e tão pesado que é a polícia, ele fazia esse cidadão comum que, entre uma atrapalhada e outra, essa inocência sobreviveu a tudo aquilo, né? Legal. Qual foi a frase mais marcante dele? Putz, eu acho que a mais marcante é essa pica não é mais minha. Essa pica agora é do Aspira. Não sei dessas porra não, essa pica não é mais minha. Essa pica agora é do Aspira. E tem uma coisa que ninguém lembra que é, quando ele fala isso no final ele fala assim, olha, essa pica, ele tá atendendo um telefone, ele fala, essa pica não é mais minha, essa pica agora é do Aspira. Fala, meu amor. Ele manda ainda, fala, meu amor, vou fazer outra coisa. Você mandou um filha da puta também, Filha com muita da puta. vontade, que eu percebi, né? Ah, é o que eu acho que todo mundo um dia já quis falar pra nossa polícia militar, né? Pelos fatos
dos acertos e erros, às vezes eles acertam na truculência e eles erram na corrupção, né? Então acho que todo mundo um dia já quis olhar na cara da polícia um dia e falar, seu filho da puta. Então lá tinha todo um desejo de um monte de amigos, de um monte de brasileiros. Acho que um desejo do nosso país de uma vez na vida fala isso. Muita coisa que mudou também daquele tempo pra cá são influenciadores que hoje são também atores, virando atores. Queria saber o que você acha disso. Se é necessário hoje para a televisão pegar o público dessas pessoas, ou se também já é um pouco de exagero considerar esses influenciadores. Eu acho que às vezes a necessidade da gente traz um equívoco. Acho que às vezes a gente tem uma necessidade e passa por cima de alguns valores para conseguir atingir essa necessidade que lá na frente vai custar caro. Eu acho que existe espaço para todo mundo. Acho que eu fui infeliz num comentário que eu fiz um tempo atrás mesmo, assim. Posso contextualizar? Pode, vamos embora. Foi uma entrevista que eu fiz com uma influenciadora. O Milen Cortaz foi mandar uma mensagem pra mim, me dar uma bronca. Era uma influenciadora, atriz, apresentadora, e ele apresentava ela como uma atriz, e eu num dia virado de manhã, sei lá, louco da cabeça, botei, porra, atriz, era pra ele, pegou mal pra ela, pegou pros amigos dela, eu fui cobrado, e por um momento eu falei, pra que eu fui falar tudo aquilo? Porque eu sempre realmente achei que tinha espaço pra todo mundo. Porque eu sofri a vida inteira como ator, fui feio, fui não sei o quê, aí depois me encaixava em tal lugar. Nunca me encaixei, sempre tive esses obstáculos e nunca fiz essa comparação com nenhum dos obstáculos da minha vida. Foi um comentário infeliz que gerou uma repercussão grande e que mostrou que às vezes custa caro o que a gente fala. Mas não custa caro no sentido, nada aconteceu na minha vida, mas só de eu me sentir mal, me fazer mal a mim mesmo, já me custou caro, assim. Podia não ter virado à esquerda, podia ter seguido reto, sabe? A impressão que deu é que você acordou aquele dia, esqueceu que era famoso e fez um comentário ali. Um comentário qualquer. Bobo, vaidoso, ridículo, cheio de coisas, mas também cheio de verdades. Sim, com certeza. Assim, um misto de coisas. A gente tá num momento de uma divisão política na vida, que tudo é sim ou não. Eu acho que a gente tem que quebrar isso, tá levando isso pra tudo, sabe? Sim. Acho que a gente tem que ter parcimônia com tudo, assim, ser mais feliz. Uma das coisas nessa última novela que eu aprendi mesmo, e é valiosíssimo em tudo isso até hoje na minha carreira, é não me levar mais a sério. Me levei muito a sério, assim, muito demais. Muito. E isso é maravilhoso por disciplina, por uma série de coisas. Porque a disciplina, você pode ter talento, pode ter vocação, pode ter sorte, indicação, tudo. Se eu não tiver disciplina, não anda. Então, assim, acho que a minha dedicação a esses primeiros 50 anos da minha vida, em cima da disciplina, agora me dá o direito a avacalhar com tudo isso. Legal. E a só me divertir com toda essa história. E aí, putz, cara, minha vida mudou de uma forma tão legal, porque eu trouxe de volta a minha família, meus amigos, ao cotidiano, as coisas, a serem mais importantes na minha vida e a participarem mais da minha vida. E meu trabalho ficou mais de escanteio e eu virei melhor ator. Esse Milen que a gente vê Impressionante, cara. Você postando nos stories diariamente, já é esse Milen que também tá mais despreocupado em se levar tão a sério? Cara, eu tinha muito medo desse negócio de ficar postando coisas e me expor, porque eu não consigo esconder. Aquilo sou eu. Eu sou... E você é muito gente como a gente vê ali a sua humildade postando. E eu tenho muito medo porque a gente cria algumas defesas pro universo que quando eu me exponho numa rede social, alguma coisa, eu não consigo usar esses mecanismos. E eu acabo me expondo na minha inocência, nos meus erros, nas minhas fragilidades, na minha alegria, nas minhas brincadeiras bobas. Que eu acho que tem 5, 6 pessoas que eu me sinto muito à vontade para me apresentar assim. Mas perante tanta gente, eu não sinta. Mas sabe o que é mais engraçado? Isso está me aproximando cada vez mais do povo. E junto com esse não me levar a sério, hoje em dia, não me interessa mais ser um puta ator, me interessa ser muito popular. Legal. Quero cada vez mais que o meu trabalho chegue para as pessoas, quero ser mais popular, quero ser mais parado na rua, quero dividir mais abraços.
E quero que tudo isso proporcione uma coisa para mim, que é poder devolver todas as questões da minha vida para as pessoas que eu já contei a história delas, assim, sabe? Você declarou recentemente que pela primeira vez você está se sentindo muito popular. Como Pela que é primeira ser vez. finalmente famoso para você? Isso não é famoso, não é famoso, você pode ser de várias formas, até sendo ladrão, né? Sendo capa de um jornal policial. Verdade. Mas ter essa popularidade, ter esse respeito, é muito mais difícil, assim. Muito mais difícil mesmo. Que não é com o entusiasmo do sucesso, não é com entusiasmo, porque eu venho antes do cinema, então eu não entro na sua casa, você foi me ver. Então o Frege comigo é sempre muito mais respeitoso, porque agora que eu comecei a entrar na casa deles, a popularidade vem com um certo respeito ainda. Porque aquele cara que eles sempre saíram, agora eu tô entrando na minha casa e ainda tá fazendo graça. Ele não tá nem sendo sério, ele tá sendo engraçado, ele tá me fazendo sentar no sofá pra rir do cotidiano das pessoas, assim, rir dos nossos trejeitos, rir da nossa maneira de falar, de como a gente se comporta no mundo. E isso, pra mim, tá sendo muito valioso nesse momento. Porque o meu teatro, apesar de eu querer ser sempre popular, ele sempre foi um teatro muito rebuscado, assim, muito experimental, muito na raiz do negócio. Eu não me preocupava muito com o popular, e sim com a linguagem toda do teatro. Eu queria que fosse o máximo teatral possível. E isso não quer dizer que não precise ser popular, é isso que eu estou dizendo. Pode ser popular também. E é isso que eu estou tentando buscar agora. Faço um espetáculo dificílimo, estou rodando o Brasil, que é o Diário de um Louco, que é um texto de 1835, já foi montado por 3 ou 4 atores geniais. É um texto que a gente não faz uma adaptação, é literatura pura, é só uma tradução mesmo. Então o linguajar não é fácil, mas eu cada vez mais estou quebrando a barreira da linguagem corporal, dos tempos, e estou tentando cada vez mais chegar perto do público e ser mais popular com esse texto. Então fiz Fortaleza, trouxe o stand-up comedy para dentro, a maneira de fazer stand-up para dentro do espetáculo de início, para transformar aquilo uma coisa mais popular e mais próxima, como se fosse um papo, e percebo que está funcionando, porque quando a peça está ali, já estão dentro, entendendo ou não, eles já foram fisgados por aquele turbilhão de informações. Então, assim, tô fazendo o Gogol chegar em 2025 ao ouvido das pessoas, lotando o teatro, Demais. Contaminando. Então é isso que eu quero hoje, encher as salas de teatro, levar bons espetáculos que comuniquem, que a gente possa se olhar, possa conversar depois e possa se aproximar mais do público. Eu acho importante na minha vida se abrir para isso, para comédia, para esses lugares. É isso que eu estou muito afim de fazer agora. Ô, Millen, você está muito forte nessa sua escalada militar, né? Foi capitão, no segundo foi coronel, mas começou como Tenente William, lá em 2000, em Sandy Júnior. É verdade. Como é que é isso? É verdade. O Sandy Júnior eu fui fazer, eu nem lembro por quê, assim, esse trabalho. Talvez na época por dinheiro, assim. Conheci muita gente legal lá, o Igor, uma galera muito legal, de atores, acho que quem me dirigiu lá foi o cara que dirige Vale Tudo agora. Ah, legal. Paulo Silvestrini. Acho que ele me dirigiu lá, foi lá que a gente se conheceu. Mas essas escolhas sempre pelos personagens à margem tem a ver com uma escolha pessoal minha, assim, de falar e dar luz a essas pessoas marginalizadas. Legal. De alguma forma, fazer as pessoas chegarem de uma forma mais humana, né? E mostrar que a linha é muito tênue entre a loucura e a sanidade, entre o certo e o errado. Depende de um ponto de vista, depende de uma opinião. Hoje em dia, ainda que a gente vive nesse mundo do cancelamento, né? O cara erra, tudo bem, um crápula, mas ele pode se corrigir, né? Se você pode chamar atenção e ele pode realmente se corrigir. E às vezes não tem volta, né? E às vezes a gente julgou e quando foi ver lá na frente não era tudo aquilo e já atrapalhou a vida da pessoa.
Então, também falar sobre essas pessoas me interessava. E o meu projeto social ele vem chegando agora justamente para devolver tudo isso, né? Eu fiz uma vida em cima... Eu sou um cara privilegiado, branco, de classe média, escola boa, tive todas as oportunidades e fiz toda a minha carreira em cima dos necessitados, dos excluídos, dos vulneráveis, dessa galera toda, né? Eu acho que está na hora de não só falar, está na hora de agir, né? Perfeito. Eu acho que eu falei essa vida inteira sobre isso. Eu acho que agora eu tenho que me calar e tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Eles já me trouxeram uma comodidade falando sobre isso, tá faltando... Eu, além de dar luz a eles, a trazer um pouco de comodidade para eles, reinserir eles na nossa sociedade, porque eles merecem ter essa segunda chance. Que é um dos projetos do Afro Reggae, né? Que chama Segunda Chance sobre os Egressos. Acho muito bonito esse título. Segunda Chance. É muito legal. E a gente critica a segunda chance, né? Rubinho sempre foi segundo, sempre, é verdade, sempre segundo no automobilismo, mas quem é segundo a vida inteira num lugar que é muito difícil? Disputadíssimo. Porra, eu sou o 02, cara. Posso falar com propriedade sobre isso. Tem lugar que chegou lá, né? Estamos aqui, sentado com vocês. De alguma forma, alguém me deu uma oportunidade de estar aqui, né? Mesmo sendo 02, né? É verdade. E dessa oportunidade a gente extrai um suco e faz uma limonada, faz sei lá, um detox. Sensacional. Você falando que o legado que você deixa é os seus personagens que vão ficar marcados aí na história para sempre. Ou seja, a gente vai embora, mas daqui 50 anos o pessoal vai pesquisar, vai ver. Poxa, que sorte a minha, né? Porque eu nunca fiz pensando nisso. E tem tanta gente legal na nossa profissão e que talvez tenham feito até trabalhos melhores que o meu, ou sejam atores mais conceituados ou mais preparados do que eu. Mas eu tive a sorte de estar em alguns filmes que realmente nunca mais ninguém vai esquecer. Isso pra mim, cara, me envaidece quando eu tô sozinho no meu quarto à noite, que ninguém tá vendo, que eu me permito me envaidecer. Eu realmente ali eu olho pra isso e falo, cara, eu sou muito foda. Que legal. Cara. Porque não venho de família de artista, não venho de nada. Minha mãe, eu tenho um áudio dela que eu guardo pra vida toda, quando eu tô em dúvida eu escuto. Que eu conquistei tudo meu sozinho, ninguém me ajudou nada e eu cheguei onde eu tô aí. Dou maior valor pra tudo isso. Mas você me falou uma vez que sua mãe te ensinou sobre a humildade. Ela falou que a gente tem que ser humilde. A frase que eu botei no meu peito, do meu macacão, e é uma frase que abre portas pra um monte de trabalho e abriu por volta por cima. Com a Cláudia Soto, eu mandei isso pra ela. Era uma novela sobre, olha que loucura, sobre motorista de ônibus. Eu falei, tem um perfil, né, gente? Novela da 7, pô, novelinha light, coisa que eu nunca fiz. Motoristão de ônibus, pá, vou sentar lá, não tem como negar, né? Pô, acabei de fazer os outros, tô meio aí em evidência. Vou tentar. E mandei uma mensagem pra ela que começava assim, uma frase da minha mãe, o vencedor do século XXI é aquele que tem a humildade de saber pedir. Minha mãe dizia isso, Cláudia, Paraná. Eu conto hoje porque eu nunca ia contar. Ela contou para a imprensa, então ela abriu essa oportunidade de eu falar, porque eu acho que ninguém deve mandar mensagem para autor, porque deve realmente ser uma coisa horrorosa. Mas quando eu digo a humildade de saber pedir, é realmente o momento. Não é pedir toda hora. Tem um feeling ali dentro de você que é uma coisa que vai... Essa vocação você vai exercitando dentro de você, que era o momento certo, tanto que era o momento certo de eu escrever para ela, que ela demorou porque tinha que uma aprovação dentro da casa, mas ela falou que ela escreveu o personagem pensando em mim, e achou que nunca eu ia aceitar fazer, porque era uma novela da 7. Olha, se eu não ligo, eu não ia fazer. E foi assim que você fez com o Silvio Santos também, para participar de A Pícara Sonhadora? Puta, A Pícara Sonhadora não, foi... Acho que mais necessidade deles de precisar de um ator em São Paulo do que deu que legal. Fazer A Pícara Sonhadora. A Pícara mesmo era um momento de necessidade. As novelas que eu fiz no SBT eram o único lugar que me dava oportunidade, apesar de eu, na época, ser muito feio. Era o que eu mais escutava na televisão. Não tinha porta aberta de jeito nenhum. Mas né, essa Globo, foi a primeira lugar. no SBT, não? No SBT, eu não sei, tinha o Rancoleta, que ajudava muita gente de São Paulo.
era um cara que recebia as pessoas que nunca eram recebidas por outras emissoras na sala dele e me botava numas participações. Eu acho que na Pícara não tinha mais ninguém, me chamaram lá para fazer a Pícara Sonhadora. E como eu fazia teatro, e teatro realmente dava, apesar de eu tive a sorte de fazer grandes produções com grandes atores, né? Não era um teatro, nunca dava dinheiro para você guardar, dava dinheiro para você pagar suas contas. E eu também nunca tive uma vida muito barata. E aí quis ter, posso até ter um dia, mas nunca precisei, mas nunca foi uma euforia. Tô falando de comer, dessas coisas todas. E a Pícara era uma necessidade mesmo, pô, salário de 5 meses, pô. Nunca tive isso na minha vida. Um dinheiro 5 meses. Tinha quando eu era funcionário da CESP, Companhia Energética de São Paulo, até largar tudo e viver de ator. Mas aí eu não sabia o que era isso, então fazia a Pícara Sonhadora, uau, era uma loucura, assim. Fazia par com a Gigi Monteiro, a protagonista era aquela menina que foi pra Globo, foi pra Record depois, Bianca Rinaldi. Bianca Rinaldi. Ai, gente, como a gente faz coisa na nossa vida. Ô, Vini, né, mas cara? você acha que hoje em dia os atores mais feios também estão tendo mais chance? O talento Hoje eu acho que acabou um pouco isso. Sobrepondo? Acho que acabou um pouco isso hoje em dia, assim. Acho que abriu para todo mundo, a necessidade do ator também é possível ali dentro, a gente precisa do ator. Abriu mais, eu não sei se eu envelheci, entrei numa outra horda de exigências, assim, mas sinto que as coisas evoluíram bastante, assim, com um bando de gente que quebrou isso. Acho que da minha geração vem aí todos os baianos, né, cara, que chegaram com a máquina, os cafajestes, que todos esses caras da Bahia, que eram seres baianos, de um sotaque diferente, de uma horda diferente de comportamento, com uma beleza sui generis que vem e toma de resgate a cabeça de uma geração, né? E traz um pouco esse protagonismo para esse galã diferente, esse galã mais meio com o pé no cafuçu, com o pé lá mais inteligente, que tem um charme no sotaque, que tem... E isso eles abriram bastante as portas pra gente, assim. Bom, que bom. Acho que da mesma forma que a Sônia Braga veio fora, depois vem o Rodrigo e vem Consequências, e agora escancarou e alastrou não só pra equipe técnica, mas pro Wagner aí, com grande possibilidade de ser indicado ao Oscar. Não só o filme, mas ele como ator, tem um puta de um orgulho disso, assim. Puta. Acho que sou um dos poucos na nossa profissão, assim, que realmente torce por o próximo. Fica feliz assim. pelo outro, né? Nossa, é difícil. Cara, é difícil mesmo. Conheço ele há muito tempo, a gente já foi muito amigo e a vida distancia, mas ver de onde ele veio e ver hoje ele sustentando, eu tava vindo pra cá, ver ele na capa da L com um coisa aqui aceso, um fósforo, com um terno lindo, ele tá... E é um cara muito humilde, ele fala que ele só faz esses papéis pro povo lá dele ver e reconhecer, pra representar legal. O povo dele. Que legal, e faz questão de fazer um americano, né? Uhum. Pra quebrar esse negócio isso. do estereótipo. E acho a coisa mais fabulosa e rica dele se bancar nessas propostas. É muito difícil, com a sedução que vem na nossa frente e com muitas coisas. Assim, aprendo muito com as atitudes dos meus amigos, sabe? Legal. Por exemplo, ele fez uma publicidade para uma empresa e ganhou um balúrdios disso, pelo que eu escutei. Não sei se é verdade, mas acredito que seja. Muito. E parece que a coisa não funcionava na casa dele. Ele devolveu tudo. Falou, cara, não vou fazer propaganda. Pode tirar do ar, devolva aí, não precisa desse dinheiro. Tem que ter peito, né? Tem que ser assim. Não é à toa que ele tá onde ele tá. Com certeza. Não é à toa. A negação faz você ir tanto assim. Eu brinco pra falar assim, eu vou ser rico, nunca vou ser milionário. Pra ser milionário tem que ser intocável. Rico você pode ser um pouco popular. Entendeu? Mas milionário é inacessível, você não vai em qualquer festa. Não é qualquer um que fala com você. Suas amizades são pensadas. Isso. Você fica com 4 amigos de infância que te levam pra Vila Cruzeiro,
sacou? Tipo, o Adriano e uma horda de pessoas, de amigos que são maravilhosos, mas também fazem o seu universo fluir. E isso são só os milionários. Eu me sinto um pouco mais popular. Ainda ando de ônibus, gosto de sentar na calçada da minha casa. E percebo que essa popularidade também vai me deixar rico, vai me deixar milionário, mas eu também estou satisfeito, rico. Pedro Miguel da Legends, manda aí, solta a voz. Millen, eu estava pensando até no seu lado empreendedor, mas no lado do filme também, que você fala que não tinha roteiro, não tinha... Vocês improvisavam bastante, né? Então, você acredita que você, como ator, tem um lado bom, um lado de criatividade muito forte para poder, tanto as cenas lá do filme, aquela que você fala pro cara, para onde eu vou? Você fala, vai, né? Falou até... E na hora que você foi ter a ideia da padaria, você é aquele empreendedor que fica pensando, matutando à noite, o que eu vou fazer o dia seguinte, tem essa ideia, o logotipo, tudo que a gente até tinha comentado, essa criatividade que já é tua e que eu acho que muitos atores de sucesso têm isso e resolveriam com essa criatividade qualquer outra situação que eles trabalhassem. Cara, eu acho que é ao contrário. Eu acho que por eu vir de uma família de comerciante facilita muito o meu trânsito dentro da arte, assim. Com esse pensamento, com essa metáfora, essa comparação que você fez, acho que essa minha criatividade vem muito desse movimento meu de estar o tempo inteiro querendo fazer alguma coisa. Como empreendedor, assim, eu sempre quis ter um negócio, eu sempre estou fazendo. Aí nesse caminho eu abri um negócio para o meu pai, e perto de casa, estou sempre me envolvendo com criativo. Agora lá, estava conversando com os engenheiros que vão fazer a reforma do galpão lá do projeto social no Bexiga. Eu estou há um mês sentando dentro daquela casa. Eu sei exatamente o que eu quero da casa. Então eu tenho uma visão de espaço, de arquitetura, de tudo isso que me traz para a minha profissão uma propriedade dentro do espaço que me dão para trabalhar. Então a arquitetura está ligada ao cenário, que está ligado à divisão de espaço, ao espaço que você pertence. Um pouco do seu ouvido está ligado à música, e a ritmo, e a batida, e a sentimento, e a escuta, e a escolha. Então acho que tudo está ligado um ao outro, assim. Mesmo. Não consigo me desvencilhar de um de outro. Acho que porque nasci numa família de comerciante, uma coisa está outra. Eu acho que é por isso que tem um romantismo muito dentro da minha profissão, mas também sempre falo que o que eu faço é para comer, é para gerar renda, é para gerar comida da mesa da minha casa, é para pagar os boletos, é para a gente poder ir no dermatologista, tem tudo isso que é um maior prazer. E eu acho que é o que me faz acordar todo dia e querer ser melhor na minha profissão, porque eu sei o quanto... Quando eu faço um filme, eu tô tirando... Não tô tirando, mas tinham outros 6 atores, amigos meus, que estariam no mesmo teste que eu, que poderiam estar lá. Então eu também faço pensando nos meus amigos assistindo e falando, pô, pelo menos o Millen fez do caralho. Honrou esse lugar, entendeu? Então, pô, uma pergunta muito inteligente que você fez. Não sei se eu consigo responder tudo isso, mas tem uma ligação muito, muito, muito forte entre a minha criatividade de um lado e de outro, assim. Eu acho que é perceptível. Até pelo começo da entrevista que você fala, a gente percebe isso. Eu venho da publicidade também, né? Então a gente trabalha muito com criativo e na música, são duas coisas. E eu notei isso vendo pequenos shorts, o assunto do filme também, da improvisação, né? E eu vi isso também que você realizaria em outros locais, em outras formas, em outros conteúdos. Cara, é uma loucura, porque por esse projeto social apareceu um pool de investidores privados, né? E eu, sem querer, fui chamado para conversar com um deles que me procurou um tempo, que inclusive vai estar aportando no meu projeto. E eu falei, vem aqui na minha padaria. Ele falou, não, vem aqui no meu escritório para conhecer. Eu fui, era um puta do escritório, eu achei que era uma conversa, fui lá, eram 12 pessoas, era um escritório inteiro. E eu só dei conta quando terminou que era um pitching. E eu tinha que ter um business plan, e eu não tinha nada disso. Eu tava relaxado, eu quase fui de chinelo conversar com o cara, entendeu? Tava lá na minha casa, eu falei, vou lá falar sobre o meu projeto.
Mas será que esse cara quer comprar? Será que esse cara quer ser sócio? Ih, coisa louca, não sei o quê. E o cara só queria doar. E eu, sem nenhum business plan, sem nenhum tipo de pretensão, convenci 12 pessoas a me dar dinheiro, cara. Foda. Então, quando eu saí de lá com tudo isso e hoje tá tudo acontecendo, eu falo, caralho, eu realmente tenho um lugar de criatividade, de visão e que vem junto com tudo que eu aprendi no comércio com meu pai, com a minha mãe e tudo que eu aprendo a me colocar na vida como artista, assim. Acho que muito do meu charme como pessoa, hoje me sentir mais bonito e mais tudo, tem tudo a ver com essa observação de tudo da vida, assim. De ter uma percepção muito grande do espaço que eu ocupo, sem ficar olhando para o lado. E toda vez que eu olho para o lado, eu olho para frente e falo, puta, meu, olha o que eu andei até aqui, eu já conquistei pra cacete. Porque você vai olhar para o lado, sempre vai ter um cara mais rico, mais bonito que o pau maior que o seu. Falando de uma forma bem chula, assim, né? Ridícula. Tem uma piada machista ruim. Mas o negócio é você olhar para o seu caminho, que eu saí de um lugar que não tinha nada a ver onde eu tô e cheguei aqui sozinho e vejo hoje meu pai e minha mãe super orgulhosos e eram super contra no início. E eu vejo o valor, com todos os erros e tudo que eles implicam comigo, eu vejo o orgulho deles de falar, pô, esse moleque é que nem a gente, meu. Enfia uma parada na cabeça, cara, e aconteceu. Quer queira ou não, quer queira ou não, fiz grandes espetáculos, quer queira ou não, tava numa novela das 7, protagonizando num país onde a novela é a coisa mais, o auge de ser ator. As pessoas se surpreendem quando você fala que ainda não tem uma segurança, uma estabilidade financeira e por isso foi fazer pão. Como que as pessoas veem isso? Mas eu não fui fazer pão por isso, eu fui fazer pão por achar que não vai dar certo até o fim. Entendi. A profissão de ator, assim. Fico vendo a velhice dos nossos... Se você parar pra pensar aí de artista mesmo velho que se deu bem no final da carreira, poucos, são 107. De 150. Entendeu? Que são os mesmos. E muitos esquecidos. Muitos, então eu tenho muito pavor disso. Como disso que nasceu, Milen, a paixão pelo pão? Foi na Itália ou não? A paixão pelo pão, ela vem, Você morou cara... na Itália, né? Não, eu morei muito na Itália, mas não... Piatti parla l'italiano? Sì, parla, dimenticato le parole, però parlo. Sono vissuto in Italia há 5 anos. Eu só sei até aqui. Mas, não, cara, o pão não tem nada a ver com a minha vida. Tá. O pão tem a ver com fazer à mão, fato a mano. Tem a ver com isso. Queria ser marceneiro, descobri a arquitetura na minha vida muito tarde, tem esse negócio das maquetes, E o pão foi uma coisa que eu não ia me machucar na pandemia. Se eu cortar, eu tremo, podia me cortar, ia ter que depender de alguém. O pão, de alguma forma, ali um videozinho aqui ou ali, uma receita, talvez saísse um pão e não saía bolo, não saía bolo, não saía bolo, não saía bolo. Aí começou a sair bolo, me empolguei, tinha um livro de pão, falei, vou fazer. Pum, saiu um pão. E era um pão de amêndoa laminada com negócio dentro, pá, não sei o quê. Puta, cara, o pior de tudo, que o pão ficou bom, saiu, não sei o que, aí 2 anos depois eu fui passar a receita para um amigo, o amigo procurou no livro, falou, mas eu não tô achando, essa aqui não era amêndoa, era avelã. Eu mudei a receita, cara. Eu li a amêndoa no lugar de avelã. Então tem essas pequenas coisas. E o pão foi indo, esse negócio da mão, tem uma coisa do... estar sozinho, tinha uma coisa do noturno, depois que todo mundo dormiu, tem uma coisa meio de camarim, de silêncio, solidão, tem um negócio do tempo, esperar, fermentar, não adianta, não tem como passar o processo, não tem como pular processo. Dá pra ver que você ama muito. Cara, não tem, é igual o teatro, não tem como pular processo, não tem como pular processo. Você tem que fazer o passo a passo ali pra chegar num lugar, não tem como.
O pão é a mesma coisa, a paciência de esperar, a paciência da observação, o clima, como você tá, tudo depende de você junto com um processo rigoroso e perfeito. Um pão nunca vai sair perfeito se você não fizer um início bom. Você não recupera o pão no caminho. Não tem recuperação de pão. Ou você faz o processo, vai sair pão. Qualquer pão vai sair, comestível. Desde que você deixe para fermentar, tem uma longa fermentação, qualquer pão que seja um disco voador é melhor do que qualquer pão de padaria. E você pode fazer na tua casa, não precisa ser bonito. O pão não é bonito, é uma pedra. O pão, ele não é uma pedra de duro, ele pode ser um asteroide, ser um puta pão legal. Não é instagramável. Não é instagramável. Você pegar os pães na pulha, os caras fazem uns pão desse tamanho, as nonas e cortam. Nacão de pão é pão. Mas para você chegar num pão, para vender um pão que você concorre com outras padarias, que você tem que apresentar, você tem que trabalhar o pH, você tem que trabalhar algumas coisas para sair um pão daquele, tem um processo de fazer que não tem como consertar no caminho. Por isso é artesanal. Mesmo porque geralmente as padarias de esquina, não sei o que, eles não precisam desse processo. Porque a farinha ela já vem manipulada e usada de um jeito que o cara não vai ter perda. Não depende da temperatura, não depende de nada. Ele tem todo um processo. Não sou contra, não sei como deve ser fazer 100 mil pães por dia. Como é embalar 100 mil pães de forma e não amassar? Tem que botar uma enzima que é só para não amassar. Aí vai, bota uma enzima só para não ter mofo. Aí já fodeu, o pão já foi para outro lugar. Não deixa de ser gostoso e não deixa de ser saudável. Não sei, não vou falar, porque eu também não tenho esse repertório para falar sobre isso. Mas o que eu posso dizer é assim, se você fizer uma fermentação longa, já é um bom caminho para tudo. Se as padarias fizessem uma fermentação longa, entregariam um pão melhor, mesmo tendo enzima, essas coisas todas. Acho eu. Posso estar falando besteira. Você deixa o quê? 48 horas lá? Não precisa de tudo isso. 48 pizzas você pode deixar, ficar levinha. Mas um pão a partir de 16, 18 horas, o meu fica 22, geralmente. Que é o que dá entre fazer ou acordar, o tempo, as coisas, dá 22 horas. Legal. Na geladeira. Mas depois de 16, quebra a cadeia de glúten, quebra as coisas, fica digerível, os açúcares ficam melhores, as coisas ficam melhores, é mais digerível, é muito melhor. Muito melhor mesmo de se comer. Mas é mesmo. Raramente vai inchar, vai dar alguma coisa. Pelo que você falou, então tem muita coisa em comum na arte de atuar e na arte de fazer pão, que é a entrega, a repetição, disciplina. Tem bastante coisa, apesar do Rafa, da Slow Bakery, que eu acho que é um dos padeiros que eu mais pago pau, assim, dizer que... Eu estava escutando o Gregório do Vivier falando esses dias aí sobre panificação, que ele citou a minha padaria, foi falar do Rafa também, e que ele falou, pô, mas não sai pão, e o Rafa falou pra ele, mas pão não é arte, pão é ciência. Legal. Entendeu? Pão é ciência. Então, assim, concordo com ele, mas... Talvez por ele, não sei se ele foi ator já, não sei o que, mas talvez por ele não experimentar esse lado, ele não tenha, isso que você falou, essa experiência a observação, tem tudo a ver com arte, tem tudo a ver com arte. Apesar de ter a ciência, pode estar ali com a disciplina do artista, né? Porque a ciência, ela não está para te aprisionar, ela está para te libertar, assim como a técnica. Ela não existe para ela te aprisionar, ela existe para te deixar livre. A partir do momento que ela te aprisiona e eu começo a ver tua técnica, tá errado. Eu não tenho que ver a técnica. Eu não posso ver a orelha do coelho antes do cara tirar da cartola. É mais ou menos eu vendo um ator que pensa em tudo e não transforma aquilo em orgânico. Aquilo não é técnica, aquilo tá aprisionando ele. Eu gosto de ver um ator fazendo coisas que eu não enxergo a técnica, mas eu vejo que total domínio de tudo aquilo, das escolhas para onde ele quer me levar, sabe? E às vezes eu acho que o pensar... Isso que é uma coisa legal que eu tô sacando no meu caminho de não me levar a sério. Esse negócio de não me preparar muito também, estudar demais, estudar como que vai ser a cena, mesmo eu sabendo que vai entrar uma segunda pessoa, vai mudar...
eu não me preparar antes tanto, chegar mais aberto, puta, tá sendo sensacional. Que tem a ver com esse negócio de não se levar muito a sério. Eu acho que quando o cara se leva muito a sério, você começa a ver a técnica demais. Eu tenho alguns atores que eu não vou falar, que eu acho que são geniais, mesmo. Mas eles me incomodam profundamente porque eu vejo tudo pensado. E eu vou te falar, cara, eu posso não sou... Podem gostar ou não gostar do meu trabalho. Mas podem não dizer que eu não sou ator. Não fez, né? Entendeu? E uma coisa eu posso te dizer, eu faço tudo com técnica. Posso até errar uma vez ou outra e você vê minha técnica. Mas eu tenho quase plena certeza que às vezes as pessoas acham que eu sou visceral e que eu, às vezes, posso perder o controle e machucar uma outra pessoa ou me machucar, e eu nunca me machuquei. E eu nunca machuquei nenhuma outra pessoa. Outra pessoa, exato. Então, quer dizer, isso tudo mostra que existe uma técnica. E às vezes enxergar essa técnica não necessariamente se diz que você é um bom ator. Para mim, o melhor ator é aquele que você não enxerga nada, né? E não precisa provar nada, e não se machuca, e não grita, não fica rouco, não bate a cabeça, não atropela o amiguinho, não fala em cima dele, escuta. Isso é ter técnica. E eu acho que é a mesma coisa para aquilo que você falou, que agora eu já não lembro mais o que era, que tinha a ver com técnica. que eu fiz um paralelo, mas é isso aí. Milene, quais são os seus top 3 personagens que você já fez até hoje? Porra, Lobo Atrás da Porta, Bonde Chamado Desejo, com a Leona, fiz o Kowalski no teatro. Puta, e apesar de eu nem gostar muito do filme, mas é uma honra trabalhar com esse cara, e é o meu grande trabalho no cinema. Não estaria aqui, talvez, se eu não tivesse essa oportunidade, eu não tivesse feito o Peixeira do Carandiru. Legal. Lá nos Estados Unidos, o Tom Cruise, ele é conhecido por promover bastante o cinema americano. Você acha que falta alguém aqui no Brasil, ou você vê alguém aqui no Brasil fazendo isso com o cinema brasileiro também? Explicitamente, não. Não. Acho que o cinema pernambucano. Eu acho o cinema mais brasileiro que a gente tem. Acho os melhores diretores do Brasil, disparadamente, assim. Acho Cláudio Assis o melhor diretor do Brasil. Acho os filmes dele, assim, de uma profundidade, de uma brasilidade, de uma cultura nossa, de um jeito de ver o mundo da gente, com a nossa sagacidade, com a nossa caliência, nossa intensidade, a nossa falta de técnica para fazer cinema. Tudo isso tem no cinema dele. Eu acho muito genuíno, muito brasileiro. Legal. O mais brasileiro dos brasileiros. Acho que quem levanta a bandeira do cinema nacional, agora eu retiro aquilo que eu disse, são os pernambucanos. Mesmo. Acho todos muito foda. Ele, Lírio, todo mundo, Paulo Caldas, vem a galera toda aí, não. Só tem... Porra, só os caras. E amo um cara que eu acho realmente... Dois caras que eu acho são geniais, assim. Que é o Fernando Coimbra e o André Ristum. Legal. Acho os dois. Acho o cinema do André Ristum, assim... Ele filma com uma elegância, cara. Parece, assim... um Visconde, um negócio... Eu acho tão lindo como ele filma. E o Fernando Coimbra, como ele domina a técnica do cinema, os enquadramentos... Aquele cara falando baixinho, sabe tudo o que quer, rejeita o que não gosta. Acho tão fascinante esses dois. Acho que tem que ressaltar esses dois caras também para falar do nosso cinema. Mas acho que acho que o cinema da gente ainda procura um lugar, então ainda falta uma pessoa. Acho que quem mais faz isso hoje da força são as pessoas que estão conseguindo ir para o exterior. Uhum. Porque aí abre o olho para o nosso mercado, que acha a nossa arte uma merda, e começa a incentivar mais os nossos atores, e abre para o mundo os atores, Fernanda, Wagner, todo mundo que está indo, Gabriel Leone, Sônia, tem uma facção de gente indo para lá, né? Pro lado de lá.
Rodrigo. E aí isso fortalece a gente aqui e abre para o mercado todo. Então, acho que essa atitude deles irem para o mercado lá fora são os embaixadores da gente por levar o nosso cinema para lá. Mas aqui em si... Falando em cinema nacional, você fez O Pai do Lula. Eu vi você falando que isso te fez rever sua relação com o seu avô. Queria que você contasse pra gente um pouquinho. O filme do Lula eu comecei a escolher para fazer por dinheiro, né? Assim, não era um filme que me enchia os olhos de roteiro, nem nada, mas tinha a Glória Pires ali, que me chamava muita atenção. Eram os primeiros 15 minutos do filme, eu e ela, depois a gente desaparecia. Então tinha um curta muito legal com uma atriz que eu não podia perder nunca a oportunidade de ter o olho dela olhando para mim, né? E dividir um set com ela, aprender. Foi intenso. E durante o filme eu fui descobrindo, cara, a minha relação com meu avô, que era muito dura, e descobri que ele era o grande super-herói da minha vida, assim. O que ele fez? Por que você chegou a essa conclusão? Porque era um homem muito simples, o homem que eu fazia era um homem nada letrado, do sertão, com os valores do sertão, como o meu avô, da roça. E aí eu acho que eu estava um pouco mais maduro, um pouco mais tudo, e entendi que ele estava certo. E que eu, como todo jovem de hoje, que acha que sabe tudo, porque sabe muito mais do que um jovem da minha época... Mas não tudo. Mas não tudo. Me achei maduro e homem para opinar. E, na verdade, perdi muito tempo de uma relação com um homem super bruto, mas que tinha uma inocência e uma pureza no olhar que, puta, podia ter aprendido tanto com isso. Se eu fosse um tiquinho mais maduro e menos infantil e moleque. Legal. Então agora é hora do nosso Momento Inspiração com o Tio do Nhoque. Momento Inspiração. Momento Inspiração com o Tio do Nhoque. Vai lá, tio. A persistência é o caminho do êxito. Boa. De quem que é essa frase, tio? Charles Chaplin, um gênio do cinema, claro. Tem mais frase aí hoje? Esse nhoque agora é do Aspira. E essa frase, tio? Eu tenho uma frase boa, já que você falou de nhoque de italiano, que meu sogro muito fala. Ele fala: se tutto va bene, avanti com il pene. Se tutto va a míngua, avanti com la língua. Se tutto va a nulo, avanti com o culo, però sempre avanti. Meu avô, Desculpa. Meu avô tinha uma que era se tutti cornuti usasse lampione, que puta illuminazione. Alguma coisa assim. É verdade. A gente tá quase chegando no final. Eu quero muito te perguntar de Os Outros, porque foi, assim, a sua obra que eu mais gostei de ver. Você disse que esse trabalho te curou como ator e eu queria entender o que rolou lá. Você, inclusive, foi premiado como melhor ator por esse personagem. Ele me curou no sentido de eu me enxergar em um monte de coisa ali, né? Desse mundo de violência que a gente vive. A gente tá sendo vigiado. As minhas explosões, às vezes, eu nunca fui... Tô falando de uma porcentagem muito pequena, mas os lugares onde eu me identifiquei muito com os comportamentos, com aquela história, com aquelas confusões, com a falta de comunicação das pessoas, o que a falta de comunicação faz. A coisa que eu mais aprendi ali é assim, você está certo e perder a razão. É a coisa que eu mais faço na minha vida aos 52 anos, me acho um moleque de 14, cara. Tô cheio de razão, mas a maneira como me coloco, eu me afundo num buraco. Eu acho que esse é o maior resumo que eu posso fazer sobre Os Outros. Não me curei, mas de me trazer esse lugar para eu começar a analisar na vida, trazer para minha vida. Uhum. Porque muitas coisas a gente aprende... Eu acho que eu sou muito melhor ator do que pessoa, muito mais evoluído. Muitas coisas que eu aprendo, eu nem tudo consigo levar para minha vida. Mas consigo levar algumas, e todas essas que eu observo me faz uma pessoa melhor e mais sensível para ver o mundo. Mas nem tudo eu consigo trazer para minha vida. Mas isso... E algumas coisas que eu trago são aquelas que eu não queria. Porque vamos dizer que a sua personalidade é feita de 8 fragmentos.
Aí você vai fazer um personagem que não é teatro, porque teatro não trabalha com verdade, né? Só trabalha com mentira. Tô falando de cinema e TV, que faz essa relação próxima com a tua vida, com o seu interno, essas coisas todas. Tem coisas que você vai buscar lá e que você descobre em você e que é horroroso ter descoberto. E que alguns vão embora, mas alguns ficam pra sempre. Em vez de ser 8, vira 9. E você vai ter que lidar com isso pro resto da tua vida, mano, que você descobriu de você. É foda. É um negócio desgastante mesmo, assim. Então, levar desse jeito os personagens é o que mais me fascina, assim, cara. Essas são as coisas que me levam a ser ator. Tudo isso que eu falei aqui até agora. Legal. E o teatro me trouxe de volta para esse lugar depois de 12 anos, assim, de pertencimento, de me achar, de entender por que eu escolhi minha profissão, também por a minha individualidade, também por o que eu quero falar, também pelo eu achar certo o meu olhar ser mais importante do que o do outro. Porque a gente vai indo pra TV, pro cinema, e você não tem mais tempo de errar, né? As inseguranças são grandes, por falta às vezes, de recurso. O outro, por ter recurso muito, e a cobrança ser grande e ter que ter resultado imediato. Então, às vezes, as pessoas que estão fazendo o teste ou estão te dirigindo estão mais inseguras que você. E aí eles estão fazendo teste com um monte de gente foda porque eles estão inseguros, não porque eles não conhecem o trabalho de ninguém. E às vezes você tá ali e a diferença do teu trabalho pro outro é olhar pra ele e falar, fica tranquilo que eu vou te fazer, você não vai ter problema, eu vou te ajudar. Então às vezes o teste assim o cara escolhe porque ele sentiu mais firmeza que você vai ajudar ele mais do que o outro, do que por talento. E aí a televisão por resultado também muito rápido. E aí no teatro não tem isso. Teatro tem tempo, cara. Você pode errar, eu posso chegar e falar, hoje eu vou fazer ele na bananeira, hoje eu vou fazer ele gago. O diretor vai ficar puto, vai querer te mandar embora, mas ele vai falar, não, amanhã vamos ver, assim, amanhã, porque amanhã eu vou repetir tudo de novo. Então eu vou experimentar até chegar num lugar, entendeu? Eu lembro uma vez, durante os ensaios, que acho que com os diretores que eu mais respeito na minha vida, que é o Gianni Ratto, que fundou o Piccolo de Milano, que foi um cara que fundou o TBC, tem toda essa história aí, e ele me dirigindo no final da vida dele, e ele me dava muita liberdade. E aí o elenco reclamava muito, porque eu não repetia muito as coisas. Mas estava super consciente, porque para você ser muito louco, você tem que ser muito organizado. Sim. E a disciplina sempre me deixou perder esse controle, porque estava sempre muito consciente de tudo aquilo. E aí um dia, terminei o ensaio, ele feliz, falou, o ensaio foi ótimo, ele olhou pra mim calmo e falou, Mili, nessa última semana, será que você poderia me mostrar o que você vai fazer na estreia? Por favor. Mas era um cara de 60 anos de teatro, olhando pra um idiota de 22, mas que pra ele era um gênio. E respeitou. E eu falei, claro, Jane, passei uma semana fazendo o que eu ia fazer na estreia. Mas ele me deixou o tempo inteiro experimentar todos os caminhos possíveis. Porque ao mesmo tempo ele olhou e falou, a hora que eu quiser, eu acho que ele tá na mão dele. Que foi o que aconteceu em Volta por Cima. Nunca tive tanta liberdade na minha vida como a equipe do André Luiz Câmara. Nunca tive na minha vida. Eles nunca falaram nada. E eles me deixavam enlouquecer. Eu tinha a plena consciência que o André sabia que a hora que ele lesse o capítulo e falasse, aqui eu ia fazer, trazer para o humano, justificar, parar e podia voltar, porque o cara era humano, podia voltar para o farsesco de novo. Então essas permissões fazem a gente ter pertencimento por isso, e o teatro é o único lugar que nos dá isso. Legal. Legal. Falando um pouquinho sobre paternidade, queria saber como é a sua relação com a Helena e se o nome dela tem a ver com Manuel Carlos. Nada a ver. Não, tem mais a ver com o Cavalo de Troia. Entendi. Eu e Ziza, a gente é bem filha da puta mesmo.
A gente já tem uma personalidade forte, ela também. A menina é grande, a menina tem personalidade, tem tudo. Ainda botamos Helena, é kármico. Pra ela carregar mesmo um fardo. De nome de mulher forte, entendeu? Minha filha tem vocação para carregar esse nome. Ela me orgulha bastante. Mas a adolescência é uma loucura, porque com toda essa personalidade, com tudo isso, ela descabela a gente, nesse momento. Sei que ela vai descer, mas olha, cara... Dá um trabalho. Cara, dá um trabalho, e o maior trabalho é não ter culpa, saca? Assim, não se achar incapaz. Porque às vezes eu falo, gente, não acerto uma, cara. Assim, será que tudo isso... E ela mesma até disse um tempo atrás, nessas depressõezinhas que todo mundo teve durante a pandemia, não sei o quê, um dia ela pegou a gente... conversando no quarto, falando, pô, mas o que a gente fez? Pô, onde a gente pecou, a gente foi, ela parou. Eu falou, ó, vocês são isso aqui do meu problema. Eu tenho 14 anos, mas eu tenho uma vida aí. Vocês querem me ajudar, vão fazer terapia. E eu vou dizer uma coisa, não queiram ser protagonistas da minha dor. Nossa. Sacou? Eu que preciso de abraço. Não fica aí se fazendo de vítima um pro outro. Ah, onde a gente errou. Lição. Sou eu que tô passando a parada, sacou? Depois dessa, cara, foi a maior lição. Hoje, até hoje na paternidade, assim. De realmente entender que ali tem uma vida que não depende da gente e não se colocar. Às vezes a gente se coloca na dor do outro, vira vítima, puxa pra gente e esquece do outro. E, ai, como eu sou. Ai, Deus, por que eu sofro tanto? Não, você não tá sofrendo nada. Quem tá se fudendo é outra pessoa. É outra. Estamos terminando. Puta, eu não sei porque eu olhei pra lá, desculpa. Tranquilo? Foi uma honra receber esse cara aqui com a gente. Acho que representa um marco, né, pessoal, do nosso programa. Pô, que legal, cara. Não é qualquer ator dessa grandiosidade que aceitaria vir no projeto que está começando. Então é um exemplo de humildade. Um dos meus ídolos na dramaturgia. Pô, cara, obrigado. Te agradeço muito. Bom saber. Agradeço você o espaço aí. Foi um maior papo gostoso. Bom que você gostou. É, cara, um tempo bom pra gente realmente poder falar e ser prolixo. Eu sou bastante prolixo. Imagina. Mas um bom contador de história prima pelo detalhe. Às vezes uma entrevista curta faz a gente ficar meio burro. Eu não sou muito da síntese das coisas. Assim. Eu como repórter, já entrevistei artistas, inclusive o Milhem, mas trazer ele hoje aqui no nosso programa, que esse programa é de todo mundo aqui do meu lado e atrás das câmeras também, o pessoal ali às vezes é mais importante do que eu aqui, então pra gente é uma honra muito grande. Obrigado. Ah, cara, obrigado você. Dá um abraço aí. Essa onda do abraço agora sempre. O pessoal vai ver que eu não tô combinando no look. Obrigado, gente. Milhem, quem quiser conhecer Cortaz o Pão, onde é que fica? @Cortazopan. Sigam lá. Sigam lá. Rua Caiová, 1265 Perdizes, São Paulo, CEP 050-18001 para os recebidos. Não, vai lá na padaria, quinta a sábado, das 10 às 17, para comprar pão, café de graça, água do filtro de barro também, tem croissant, tem pão de chocolate, É isso aí. tem tudo, vai lá. Vamos em peso, pessoal. Vamos lá, tio? Vamos lá, Pedro? Com certeza. Legal. Vai me levar um nhoque. Vou. É isso, Prometido, a gente leva o nhoque e vai comprar pão. Pode ficar sossegado. Tá combinado, hein? Vou levar sim. Pessoal, muito obrigado ao elenco, Milhem, muito obrigado a você que assistiu até o fim. Não esquece de deixar aquele like, compartilhe o canal, se inscreva e até a próxima. Tchau!